Honestamente, yo no violé ninguna víctima, no me considero un violador. ¿Sí me entiende? Cometí los homicidios. Bueno, llámese como se llame. Olá, seguidor ou não seguidor, você também é bem-vindo. Não é segredo pra ninguém que as pessoas enlouquecem, mas às vezes chega num nível que Luiz Alfredo Guaravito, também conhecido como La Bestia ou A Besta em português, foi um serial killer. Em 1999, ele foi preso, admitindo 147 de seus crimes. Posteriormente, admitindo 190, que incluíam. Os investigadores acreditam que, ao todo, na verdade, sejam mais de 300 crimes cometidos. E as vítimas, todas eram crianças. Eu sou o Seth Morningstar e hoje iremos acompanhar esse caso antigo e famoso do maior serial killer do mundo. Por quê? Porque ele iria ser solto muito provavelmente nesse ano. Mas adivinha, ele morreu de câncer dia 12 de outubro. Esse mês, desse ano. Mas calma que ele foi batizado, ele morreu em Cristo. Então ele deve estar tocando harpa com os anjos lá no céu agora. Eu sei que parece profissional, mas essa edição não fui eu que fiz. A entrevista original tem essa edição. No início, quando foi condenado, Luiz receberia a pena de 1.853 anos e 9 dias de prisão. Como na Colômbia a pena mais alta é de 40 anos, maior do que a do Brasil, ele teve a pena reduzida a 22 anos, incluindo benefícios legais, pois ele ajudou autoridades a identificarem as vítimas. Luiz nasceu em 25 de janeiro de 1957 e era o filho mais velho do casal Manuel Antônio Guaravito e Rosa Deidos Cubilos. Luiz dizia que seu pai era um alcoólatra, que traía sua esposa Rosa sempre que podia. Também disse que ele era um cara machista, muito rígido e que frequentemente abusava dele, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Já a Rosa, a mãe de Luiz, ele descreveu como sendo uma mulher violenta, que não o deu carinho e nem amor que ele precisava. Luiz também disse que uma vez seu pai o amarrou em uma árvore e o bateu várias vezes, usando uma machete. Tudo isso porque ele estava tentando defender a sua mãe, pois seus pais viviam brigando entre si e o seu pai, Manuel, estava tentando bater nela com ela grávida, e ele sabendo que ela estava grávida. Luiz recebia apelidos como imbecil, inútil e retardado, e entre várias outras coisas pejorativas vindas de seu próprio pai. Ele também sofria bullying na escola, sendo apelidado de gabarato, rabisco, por causa dos óculos que usava. Até agora eu não consegui entender qual a relação entre essas duas coisas. Isso fez com que ele se isolasse da turma e guardasse rancor e inveja tanto de seu pai quanto das outras pessoas. Luiz deixou a escola para trabalhar, pois seu pai dizia que ele deveria sustentar a família. O mesmo também o proibiu de ter amigos e até mesmo uma namorada. Nesse período em que estava trabalhando, ele alega ter sido abusado por um vendedor de drogas daquela região. Abusador esse que o queimou com velas, o cortou com navalhas e mordeu suas partes íntimas enquanto o molestava. A veracidade desse abuso foi questionada por vários especialistas e entrevistadores. Logo após esse abuso, Luiz continua dizendo que matou a pedradas 2 passarinhos e os dissecou, o que, em suas palavras, acabou deixando ele com remorso e mais frustração. Em suas palavras: tudo que eu queria naquele momento era ter tirado a minha vida. Então eu vi 2 pequenos pássaros e eu apedrejei eles. Eu peguei os pequenos pássaros, abri eles e os rasguei em vários pedaços. Isso foi depois de meu abuso. Eu estava muito mal. Eu não sei como eu consegui fazer isso.
disse Guaravito durante uma entrevista com autoridades colombianas. Ele também, por muitas vezes, ele seduzia os próprios irmãos, ele atraía os próprios irmãos para irem dormir junto com ele. E enquanto isso, ele arrancava as peças de roupa dos irmãos enquanto eles estavam dormindo. E... legal. Legal pra caralho. Ele alega que ele fazia isso porque o pai dele não deixava ele ter uma namorada. Então ele... Em sua adolescência, ele se mudou com sua família para Trujillo. Eu não sei pronunciar essa palavra, foi mal. E as pessoas que o conheciam disseram que ele era uma pessoa agressiva. Ainda nessa época, ele molestou um garoto de apenas 6 anos de idade, em 1969. Como a maioria dos familiares de Luiz bebiam, ele começou a beber também, assim se tornando um alcoólatra. Ele foi pego 2 vezes no ato de molestar crianças. A primeira vez ele foi pego por sua mãe, e na segunda vez aconteceu em uma estação ferroviária. A criança gritou, o que alertou as autoridades, mas não deu porra nenhuma, porque eles só disseram isso para Manuel, o pai de Luiz, e mano, o pai dele simplesmente repreendeu ele. E pior, ele repreendeu pois ele deveria ter abusado de uma menina e não de um menino, porque isso é gay. Irmão, aí eu fico pensando qual é o mais doente dos dois. Mas isso também serviu para o pai dele proibir, em um tom de ameaça, de ele ter relacionamentos homossexuais. Sentía atracción por las mujeres, pero sentía más atracción hacia los hombres. Nessa nova cidade, Luiz também trabalhou como vendedor de porta em porta. E foi a partir dessa época que ele começou a desenvolver amor platônico por várias mulheres ao decorrer da sua vida. Borges era un hombre también que creó un trauma a los 18 años y él era un hombre torpe para enamorar. Y eran puros amores platónicos, pero nunca se pudo. Y lo mismo que me pasó a mí. Em 1973, Luiz começou a trabalhar numa plantação de café e se apaixonou por uma professora escolar, mãe solteira, chamada Luz Mary Ocampo Orozco. Eu não sei pronunciar esses nomes. E aliás, muitas das mulheres que eles se aproximavam eram mães solteiras. Você já sabe o motivo, né? Eu acho que não. Porque ele tratava os filhos dessas mulheres como se fossem seus próprios filhos. E mais, ele era tido como um namorado adorável. Quando estava sóbrio, né? Todos à sua volta diziam que ele era amigável, apesar de seu notável temperamento agressivo. E momentos em que ele estava bêbado. No momento de bebedeira, ele até jurou matar o próprio pai. Quando bêbado, ele era abusivo com suas namoradas e acabava se enfiando em confusões pela vizinhança. E isso acabava distanciando as mulheres depois. Durante a vida adulta, Luiz sofria com sintomas de psicose, paranoia e depressão, e começou a molestar tanto meninos quanto meninas. Mas sua preferência, segundo ele, eram meninos, que estavam na puberdade. De acordo com Luiz, ele procurava crianças que eram de classe baixa, provavelmente porque as autoridades não iriam se importar tanto com o sumiço delas. Isso incluía moradores de rua, camponeses e órfãos. Com a sua sede por sangue, Luiz atraía suas vítimas dando a elas pequenos presentes, como doces, dinheiro e trabalhos rápidos. A preferência dele era por crianças magras, com aparência frágil, olhos grandes, ou alguma característica que faça elas parecerem mais inocentes, mais anjinhos, nas palavras dele. Ele chegava a se passar por outras pessoas, como padres e professores, para atrair suas vítimas. E cara, ele fazia de tudo. Ele torturava crianças enquanto Isso acontecia por longos períodos, com ele perfurando as mãos, pés e braços das vítimas com facas. E eu não vou falar muito disso porque isso é zoado pra caralho e o YouTube tem 9 anos de idade. Eu vou deixar escrito aí na tela para quem
quiser saber o que ele fazia com as vítimas. De acordo com Luiz, isso tudo é devido a um pacto com o diabo e todos os assassinatos eram sacrifícios de sangue para o diabo. Y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Ele foi preso em 22 de abril de 1999, enquanto tentava abusar de uma criança com apenas 12 anos de idade. Como eu disse no início do vídeo, Luiz morreu em 12 de outubro deste ano, 2023. Morreu aos 66 anos de idade. Ele sofria de um câncer raro no olho e de leucemia. Foi até por isso que ele conseguiu ser preso, pois ele usava um óculos que era único para os olhos dele, por conta da doença rara que ele tinha. E ele deixou esse óculos cair enquanto fugia da polícia pela floresta. Ele estava disfarçado como um político da época, mas por causa do óculos logo descobriram quem ele era na verdade. Luiz Alfredo Guaravito. Eu não vou fazer piada com Guaravito, mas esse nome é muito engraçado. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Eu espero muito que você não seja um serial killer que vai surgir por aí agora, porque o tanto de gente estranha que tem vendo esse tipo de conteúdo não é brincadeira não. Ah, mas só lembra de na próxima vez que você vê um ser humano desse calibre, não o compare com alguma entidade, beleza? Valeu, até a próxima.